Torre de Babel, um dos relatos mais fascinantes da Bíblia, que levanta questões profundas sobre linguagem, cultura e a diversidade humana. O relato da Torre de Babel é encontrado no livro do Gênesis, capítulo 11. Segundo a tradição, após o dilúvio, a humanidade falava uma única língua e se uniu para construir uma torre que chegasse ao céu. O objetivo era fazer um nome para si mesmo e evitar serem espalhados pela terra. No entanto, Deus desceu para ver a cidade e a torre, e percebendo que isso poderia levar a um poder excessivo e à arrogância humana, confundiu suas línguas. Como resultado, as pessoas não podiam mais se entender e foram dispersas por toda a terra. A história reflete o desejo humano de unidade e ambição, contrastando com a realidade da diversidade linguística e cultural. A tentativa de alcançar o céu pode simbolizar a busca por poder ou conhecimento que ultrapassa os limites humanos. A confusão das línguas é vista como uma punição pela soberania humana em querer ser como Deus. A Torre de Babel tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. De forma teológica, muitos veem o relato como uma lição sobre humildade diante do poder divino. De maneira histórica, alguns estudiosos sugerem que o relato pode estar baseado em construções reais da época, como os zigurates na Mesopotâmia. De forma linguística, a narrativa levanta questões sobre a origem das línguas e como as culturas se desenvolveram. Não há consenso sobre onde exatamente a Torre de Babel teria sido construída. Algumas teorias sugerem que poderia estar na Babilônia, atual Iraque. O relato provoca reflexões sobre como as diversas línguas surgiram e se desenvolvem ao longo do tempo. A história da Torre de Babel continua a inspirar debates acadêmicos e discussões culturais até os dias de hoje. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre a Torre de Babel? A Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, no capítulo 11, fornece o relato completo da Torre de Babel. Primeiro, a Bíblia fala que no início toda a humanidade falava uma única língua e usava as mesmas palavras. Não existia outro idioma, era um único idioma. Não se sabe qual seria esse idioma, mas uma certeza era uma só língua. As pessoas se mudaram para uma região chamada Sinar. A localização e o começo da construção dessa torre foi na região chamada Sinar, e decidiram construir uma cidade com uma torre que chegasse até o céu. O objetivo era fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados por toda a terra, sendo que a ordenança dita para Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, era de se multiplicarem e povoarem a terra, se espalharem pela terra. Era uma ordenança divina esta, da qual, quando eles começaram a construir a torre, eles já colocaram no coração em desobedecer a Deus com essa atitude. Então veio a intervenção divina. Deus realmente desceu para ver a cidade e a torre que os humanos estavam construindo. Ele observou que, sendo todos um só povo e tendo uma única língua, nada do que planejassem seria impossível para eles. Foi quando Deus teve a decisão de confundir as línguas. Para impedir que essa ambição se concretizasse,
Deus decidiu literalmente confundir suas línguas, fazendo com que não pudessem se entender uns aos outros. Então houve uma grande dispersão, como resultado das pessoas falarem línguas diferentes. Elas foram espalhadas por toda a face da terra e a construção da cidade foi interrompida. A cidade então passou a ser chamada de Babel, que é associada à palavra Baal, que significa confundir, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua de toda a humanidade e também dispersou e espalhou o povo por toda a face da terra, o que já fora a ordem dele desde a saída de Noé e de seus filhos da arca. A narrativa bíblica, então, ela enfatiza como os seres humanos, na sua busca por poder e reconhecimento, podem ignorar as ordens divinas e até mesmo os seus próprios limites, e ignorar e desprezar a soberania de Deus. Essa é a maior verdade encontrada nas lições sobre a Torre de Babel. A origem das diferentes línguas é apresentada como um elemento fundamental da diversidade humana, refletindo a riqueza das culturas ao redor do mundo. A história serve como um aviso para toda a humanidade sobre os perigos de uma vida arrogante e do desejo de alcançar o status divino. Só há um Deus e o homem não é Deus. O homem é pó da terra, criado por Deus para o adorar e para realizar a sua vontade, a vontade divina. A história da Torre de Babel é rica em muito simbolismo e provoca realmente reflexões sobre a natureza humana, a comunicação e as relações sociais. Então, que este aprendizado da Torre de Babel possa verdadeiramente nos deixar na posição que Deus deseja que estejamos. Que nós não venhamos a querer ser como Deus, a ultrapassar o limite dado pelo próprio Deus na nossa vida. Porque a maior prova de que Deus não se deixa escarnecer é a confusão das línguas em Babel. Deus não permitiu que o homem ultrapassasse o limite da sua vontade.